Estaria a nossa profissão em perigo? Olá, amigos devs! Será que a gente vai ser dev por muito tempo, hein? Bem, se você é um dev, você deve ter começado esse ano de 2023 com apenas uma pergunta importante na cabeça. Será que o ChatGPT vai tomar a nossa profissão? Bem, eu confesso que eu demorei um pouco para ver o que era de fato o ChatGPT e um pouquinho mais para testar. Mas aí, depois de tanta gente fazendo esse burburinho e perguntando, né, mostrando alguns exemplos, algumas coisas que o ChatGPT fazia, algumas respostas brilhantes que ele dava, principalmente sobre trechos de código, até soluções de software e tudo mais, eu fiquei curioso e fui dar uma testada, né? E aí, depois de fazer alguns testes, eu acho que eu cheguei a algumas conclusões. Quer saber? Então vem aqui comigo. Mas se você ainda não é um dev ou uma dev, saiba que aqui no canal tá rolando uma série de lógica de programação com a linguagem Go. A gente já tá na 4ª aula, tá bem bacana. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder seguir essa série, um curso aí totalmente gratuito e bem direto ao ponto. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Para poder testar o ChatGPT, eu fui lá, criei uma conta, né? Eu vi que é bem tranquilo de criar uma conta, você pode criar uma conta com a sua conta do Facebook ou conta do Google, né? Criei uma continha e aí eu pensei em fazer o seguinte teste. Eu ia dar algumas tarefas para ele, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade e também tarefas que levassem ele a gerar trechos de código um pouco mais complexos. Bem, então vamos para o primeiro teste. Primeiramente, eu falei o seguinte para ele. Você poderia, por gentileza, criar um script em Python que checasse se um número é primo ou não. Eu confesso que aqui ele fez uma solução bem interessante, né? Você vai ver aí na tela o código que ele gerou e executando aí este código realmente funciona, né? Ele verifica se um número é primo ou não. Bacana, bem interessante, né? Isso aqui vai ser o terror dos professores de algoritmos, né, e tudo mais, que dão aquelas listas. Basicamente, dá para ver que se qualquer exercício de lista de algoritmos, ele vai conseguir matar. Bem, e como eu sou uma pessoa muito educada, eu falei para ele, muito obrigado, tal, valeu, sua resposta é bacana, mas você poderia escrever o algoritmo MergeSort em TypeScript que aceitasse como entrada um array, né, de números? Bem, e mais uma vez ele matou a pau, né? Ele criou aqui um código em TypeScript que implementa o algoritmo clássico do MergeSort e eu joguei lá no playground do TypeScript, como vocês podem ver, e realmente funciona, ele ordena o array de inteiros, como era esperado. Bem, mais uma tarefa interessante, né? Quem já estudou aí computação, né, algum curso correlato, com certeza já deve ter estudado os algoritmos de ordenação em disciplina de algoritmos ou estruturas de dados, sabe que o MergeSort é um dos melhores algoritmos, né, para ordenação de inteiros e realmente a implementação é bem interessante. Legal, agora chega de códigos mais curtos, né? E vamos passar alguma demanda que realmente faz parte do dia a dia de um desenvolvedor de software profissional. Então eu perguntei o seguinte para ele. Novamente, fui educado, falei, bacana, agora, por favor, implemente um serviço RESTful com Express para salvar um usuário em um banco de dados MongoDB, dado que o usuário tem as seguintes propriedades obrigatórias: nome, do tipo string, endereço do tipo string, data de nascimento do tipo date e admin do tipo boolean. Cara, mais uma vez, ele gerou aqui um código, né, que realmente é um código funcional. Então ele cria aqui um esqueleto, né, de uma API, define lá o esquema, né, do usuário utilizando a biblioteca Mongoose, que é a biblioteca mais utilizada aí para quando vai trabalhar com ORM, né, no MongoDB. Na verdade, ORM não, porque é relacional, né, um ODM talvez, não sei como eles chamam isso. Eu achei bem interessante, é realmente funcional. Só que eu percebi o seguinte, ele fala que gerou o código em TypeScript, mas esse código que ele gerou ele não aproveita realmente os recursos do TypeScript que a biblioteca Mongoose fornece, né? Como realmente deveria ser implementado aí essa solução em TypeScript. Então eu falei para ele, bacana, agora, por favor, reimplemente isso, só que utilizando TypeScript. E ele me surpreendeu aqui novamente. E agora ele implementou a mesma solução, só que utilizando, né, a forma TypeScript de se fazer. Então lá com o Mongoose você cria uma interface lá do seu modelo, né, depois você atrela essa interface a um esquema do MongoDB. Ele não fez lá muita validação, né, mas ele faz um try-catch, eu acho que joga lá para o próprio Mongoose definir se teve alguma constraint que foi quebrada, tudo mais, captura o erro e manda lá um status 400 de bad request com a própria mensagem ali da exceção, né, do erro que provavelmente vem do Mongoose. Bem, uma solução simples, tal, bem interessante. Eu acho que mais uma vez um ponto para o ChatGPT. E aí? Será que a nossa profissão está correndo perigo? Espera até o final.
Bem, já que ele sabe implementar serviço, sabe implementar API, então vamos dar uma outra demanda para ele relacionada a desenvolvimento de API. Então eu perguntei para ele, né? Legal, muito bacana. Agora implemente uma API para autenticar um usuário retornando um token JWT. No caso, né, que o usuário esteja autenticado utilizando o TypeScript Express, a API recebe o e-mail do usuário e a senha. Olha, mais uma vez ele implementou aqui tudo utilizando Express, TypeScript, né? A biblioteca JSON Web Token, que geralmente é a biblioteca que a galera que trabalha com Node mais utiliza para criar e manipular tokens JWT, mais a biblioteca Bcrypt. E ele novamente criou aqui, né, um código que é funcional. Aqui no caso, como eu não falei para ele se tinha que trabalhar com banco de dados ou nada, ele criou um array de usuário ali na memória mesmo, ele até colocou ali, né, cria um mock, né, de array de usuários, então não tem conexão com o banco, não vai fazer uma consulta no banco. Então basicamente o que ele implementou aqui tem um serviço de autenticação que vai receber ali o e-mail e senha, vai verificar lá no array de usuários, né, se existe algum usuário com aquele e-mail, e aí caso não exista, ele fala que a autenticação falhou. Bem, e aí caso exista, ele vai confrontar, né, a senha, ver se a senha bate utilizando a biblioteca Bcrypt. Eu não lembro como a Bcrypt trabalha especificamente, mas geralmente a gente utiliza aquela estratégia de pegar a senha e gerar um hash salt, né? Eu não sei se o Bcrypt já faz isso por baixo dos panos, mas enfim, Bcrypt resolve o problema. E aí, caso o usuário esteja autenticado, ele vai retornar lá um token, né? Fala que o token expira em 1 hora, manda lá também um e-mail, caso a senha não esteja de acordo, ele devolve um 401, né, não autorizado, com a mensagem autenticação falhou. Então, novamente, né, uma solução bem simples e direta ao ponto, mas que vai atender bem. Tá ficando complicado pra gente, desenvolvedor, né? Vamos continuar aqui esses testes. Antes de eu falar qual foi o último teste, vale salientar que o ChatGPT, além de dar a solução, ele tenta também dar uma explicaçãozinha a respeito, né, da solução dele. Ele não simplesmente gera uma solução e te dá. Então ele dá uma explicação do que ele fez, né? Como se você realmente estivesse conversando com um desenvolvedor ali por um Discord da vida, não sei, por um WhatsApp, e ele falasse, ó, eu fiz isso, eu fiz isso dessa forma, por causa disso e tal, então ele realmente conversa com você, dá uma explicação. Bem, mas nesse último teste, o que eu pedi para ele? Eu falei, ó, isso é muito bacana, muito obrigado, mas, por favor, implemente uma interface do usuário com React e TypeScript para consumir esta API. Bem, e aqui foi a primeira vez que eu dei uma decepcionada com ele, pelo seguinte, ele realmente estava fazendo aí uma solução, né, que realmente ia conectar com a API, ia fazer a requisição, ele fez ali toda a estrutura, né, de state do componente, né? Ele cria um componente web ali bem simples, né? Como eu falei, ele vai direto ao ponto. No state do componente você tem ali todas as propriedades que você vai precisar para trabalhar e as funções, enfim, para lidar ali com os eventos, levando em consideração toda a questão de tipagem do TypeScript. Só que o problema aconteceu na hora que ele foi mostrar como que era o código de renderização do formulário, né? Então ele começou a retornar ali o código do formulário, mas de repente ele parou, ele travou aqui, né? E aí eu esperei, vi que ele não estava respondendo nada, então mandei para ele o seguinte, tá incompleto, deu algum problema aí, deu alguma treta, né? Aí ele pediu desculpas e falou, não, vou te mandar o código completo. Aí de novo ele mandou o código e parou no mesmo ponto, né? Não tinha continuação e travou, não deu resposta nada. Aí mais uma vez eu mandei lá para ele, ainda está incompleto. Ele de novo mandou o mesmo trecho de código faltando lá o final. Aí então, né, eu falei, poxa, acho que não vai para frente, deixa eu mudar aqui a pergunta, né? E falei para ele o seguinte, ok, ainda está incompleto, você poderia por favor me mandar só o trecho de código que está faltando? Aí ele falou, opa, beleza, te mando, só que não mandou. O código que ele mandou, na verdade, era um código ali que já tinha sido apresentado lá no começo. Então, pela primeira vez, ele deu uma leve falhada. Bem, vamos às minhas conclusões. O que eu concluí, né, desse teste com o ChatGPT? Primeiramente, ele é fantástico, tá? É uma ferramenta muito assustadora até pra gente, né, o que sou mais velho aí, do que alguns de vocês, no desenvolvimento de software. Você tem uma ferramenta de inteligência artificial que gera código realmente interpretando demandas escritas em linguagem natural,
Eu acho que é um sonho que nem lá na época que eu estava na faculdade eu achava que a gente ia chegar nesse ponto. E realmente você começa a botar a sua profissão em xeque. Você fala, poxa, a máquina já está começando a gerar código, né? É preocupante. Mas na verdade eu concluí o seguinte, eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante para te ajudar no dia a dia. Pelo seguinte, como vocês puderam ver, eu mandei algumas demandas que ele matou a pau. Vamos pensar nas duas primeiras demandas, né? Eu falei para ele, me gera lá um algoritmo em Python para identificar um número primo e depois me gera uma implementação do merge sort em TypeScript. Nesses dois casos, o que a gente tem que pensar? Bem, checar se o número é primo é uma tarefa bem básica, né? Se você precisar implementar isso em uma aplicação, seja um aplicativo mobile ou uma aplicação web, por exemplo, provavelmente já vai ter alguma função pronta, uma biblioteca, alguma coisa que já vai fazer isso, e isso se na própria linguagem que você estiver utilizando, já não ter lá uma biblioteca interna que tem uma função que faz isso. Da mesma forma, o merge sort, todas as linguagens comerciais têm alguma função já embutida para fazer ordenação de arrays. E as implementações geralmente são bem interessantes. Então quer dizer, no dia a dia você não teria que implementar um merge sort, a não ser que você fosse fazer coisas muito específicas, né? Bem, no caso ali das tarefas mais complexas, então vocês viram que eu passei aqui, eu acho que foram 3 tarefas, né, que envolviam back-end e uma que envolvia front. Vamos olhar primeiramente essas 3 de back-end. Então, no caso, eu pedi lá para ele criar um serviço, né, de cadastro de usuário. Bem, criar um serviço de cadastro de usuário é uma tarefa tão corriqueira que você não deveria ter que gastar tanto tempo para implementar isso. Então, ter uma ferramenta como o ChatGPT é bem interessante. Só que vale salientar que o código que ele gera ali não é um código que você simplesmente dá um Ctrl+C e Ctrl+V e espera que funcione. Pensa que você tem que instalar as bibliotecas, todas as dependências, né? Você vai ter que adaptar aquele código ao resto da sua aplicação. Então, para você utilizar aquele código, você vai ter que ter um entendimento do que é aquilo, né? Não é só simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que vai funcionar. Além disso, ele dá uma solução básica, ele te dá o mínimo que você precisa para fazer aquilo. Assim como, por exemplo, lá na tarefa que eu passei para ele, né, da implementação do JWT, às vezes o nível de segurança que você precisa na sua aplicação vai precisar de alguns detalhes a mais, né, a serem feitos, não é simplesmente aquilo. No caso do front, né, como vocês puderam ver, ele não conseguiu terminar, e aí eu não tive certeza se isso é uma limitação da quantidade de linhas que ele pode gerar de código para vocês, né? Porque aparentemente saber fazer ele sabia. Só faltou ali terminar pouca coisa, fechar ali algumas funções, né? Terminar um pouquinho lá do que estava faltando da parte de renderização. Então fica claro que ele sabe o que estava fazendo. Aí eu não sei, né? Porque o ChatGPT, ele é uma ferramenta que por enquanto está gratuita e já foi anunciado que ele vai ser pago, né? Daqui a uns tempos. Eu não sei se já é uma estratégia da galera de não facilitar muito, né? Se você já usou o ChatGPT e pediu algo mais extenso, deixa aí nos comentários, né? E fala como que ele te respondeu. Se realmente era um problema mesmo interno, né? Da ferramenta. Então, de uma forma ou de outra, a conclusão é, não vai te resolver, né? Vai te deixar na mão em alguns momentos. Quais são as minhas conclusões finais? ChatGPT é uma ferramenta muito bacana, eu acho que não tem problema nenhum você usar, inclusive é bem interessante para acelerar algumas coisas que você tem que fazer, eu acho que vai adiantar muito seu serviço, mas de forma alguma você pode utilizar o ChatGPT de uma forma descontrolada ou achar que ele vai gerar tudo para você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V e tudo vai funcionar. Você precisa ter um conhecimento do que ele está fazendo. Além disso, ele te dá um código que, apesar de funcional, é incompleto, porque você vai precisar instalar dependência, vai precisar fazer alguma outra coisa, fazer adaptações, vai ter uma hora que talvez ele te deixe na mão. Então, por enquanto, gente, eu acho que fiquem tranquilos, vai ter muita vaga para vocês, vai ter muita demanda para vocês, aprendam a desenvolver software, é uma área muito interessante e agora vocês têm uma ferramenta a mais que é o ChatGPT. Vale salientar que existem já alguns players no mercado que estão fazendo suas soluções aí para concorrer com o ChatGPT e também que o ChatGPT ele é uma ferramenta não só para ajudar o desenvolvedor, na verdade a premissa dele é que ele possa responder qualquer tipo de pergunta. Falando sobre isso, algumas vezes ele também dá respostas erradas, né? Veja esse exemplo aqui do acidente do Senna, né? Ele cometeu um erro ali sobre qual acidente em que o Senna morreu, então dá para ver que ele vai aprendendo, né? Outra coisa que vocês viram que eu fazia perguntas em inglês, pelo que eu vi ele responde melhor em língua inglesa do que em português. Parece que a Microsoft comprou o ChatGPT e talvez, quem sabe, um dia isso não está incorporado aí ao VS Code ou ao próprio Windows, né? Mas enfim, fica tranquilo, porque você ainda vai ter muita demanda e você precisa aprender a programar e você precisa estar sempre atualizado, ok?
Então essas são as minhas conclusões. Mais uma vez, fica a dica aí da série de lógica de programação com Go, tá rolando aqui, aprenda a programar. Eu acho que é o ano de você aprender aí a programar, desenvolver software, aprender as tecnologias de desenvolvimento de software. E o nosso canal vai estar aí para dar uma ajuda para vocês de forma gratuita e bem interessante, ok? Então um grande abraço e até mais.